Oi, gente, bom dia, barra de boa noite. Bom dia, Brasil, boa tarde, Cornélio. Então, hoje a gente vai continuar vendo essa questão do controle robusto, como que a gente faz o controle para essa modelagem de incertezas não estruturadas, que a gente viu no último vídeo, que seria a ideia de você ter um sistema incerto e você separar em duas partes, a parte nominal e a parte incerta, como se fosse um ruído externo afetando no sistema, né? E então a gente gerou essa entrada W, essa saída Z. Z me indica quais variáveis são afetadas pela incerteza e W me indica como essa incerteza afeta a dinâmica do meu sistema. E a gente fez as condições de análise, né, baseadas no teorema do pequeno ganho, que é baseado na norma infinita tanto do sistema, né, da função transferência de W para Z, quanto a norma infinita do delta. Então, baseado na norma infinita dessa função transferência da entrada W para Z e na norma infinita do delta aqui. Que basicamente, se a norma infinita de W para Z for maior que gama, então meu sistema vai permanecer estável, supondo que minha parte nominal já é estável. Então esse delta não vai atrapalhar a estabilidade se a sua norma infinita for menor do que 1 sobre gama. Né? Bom, isso a gente viu nas condições de análise, baseados, a gente até fez umas LMzinhas, baseados ali no bounded real lemma, LEPO9, né, calcular o gama, minimizar. E como que a gente faz agora para usar esse resultado por o que interessa para a gente, que é no caso o controle, que a gente quer se divertir aqui. Então vamos supor que eu vou trabalhar com esse controle que seria um ganho de alimentação de estados. Né? Então U igual K vezes X. Eu quero achar um K que garante a estabilidade do sistema e também garante a robustez do sistema, aquelas incertezas. Então agora a gente tem a seguinte situação, a gente tem um sistema, deixa eu colocar aqui em preto, 15ª aula que eu gravo hoje, a gente tem um sistema aqui, né? A gente modelou com parte nominal e a parte incerta, então aqui vem a saída Z, ele gera, vem aqui uma entrada W, e aqui está o U, e aqui eu vou supor que minha leitura são os estados mesmo, né? Que eu estou fazendo leitura dos estados. Então eu tenho que fazer um ganho de alimentação de estados K, né, de maneira que quando eu construo o meu controle dessa forma aqui, esse meu sistema em malha fechada, ele primeiramente é estável, né, porque pode ser que o sistema agora em malha aberta não necessariamente seja estável, que normalmente é o caso. Então esse K vai garantir a estabilidade do sistema nominal, viu? E também tem que garantir a robustez do meu sistema com essa incerteza, em relação a essa incerteza. Então tem que satisfazer o teorema do pequeno ganho. Né? Para a gente fazer isso, então, primeira coisa, eu vou pegar, né, como que a gente faz isso em termos algébricos aqui, em termos de modelo matemático. Eu tenho meu sistema, x ponto igual a x mais b mais dw, meu z. Aqui eu estou desconsiderando a equação de saída, porque estou supondo que minhas saídas são os estados, então ele fica implícito aí. Quando eu faço igual a kx, eu tenho aqui meu sistema A mais BK, e aqui eu também tenho uma parcela U. Então aqui eu vou ter também o meu Z afetado pelo K. Então vai ter o DZU vezes K vezes X, que daí ele aparece aqui nesse elemento. Para eu aproveitar as condições de síntese para fazer o controle, eu vou seguir a mesma direção que a gente fez quando a gente estava fazendo a síntese de ganhos de alimentação de estados para sistemas precisamente conhecidos, usando lá o termo do LEPO9. Lá a gente simplesmente trocou A por A mais BK e fez todas as brincadeiras. Então você vê que não muda muito a sequência do nosso desenvolvimento. A gente gera a condição de análise e depois aplica o controle na condição de análise para gerar a nossa condição de síntese. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tinha aqui o bounded real lemma para a condição de análise. Agora para a condição de síntese fica como? Vou trocar o A por A mais BK e o CZ por CZ mais DK. Nota que eu estou usando aqui já a expressão, o bounded real lemma, para o caso dual, porque já fica mais fácil, eu não preciso ficar multiplicando por P-1 dos dois lados para ficar ajustando a ordem da matriz P, onde ela aparece. Então fica mais fácil nesse sentido. Mas você pode partir do primal também e fazer esse produto para juntar o K e o P na mesma sequência. Então aplicando ali no bounded real lemma, então eu tenho aqui eu coloquei o A closed loop, tá? Pensei em inglês, desculpa, né? Que é matriz em malha fechada, eu tenho C também em malha fechada. O
que nada mais é do que A mais BK e aqui CZ mais DK. Então, trocando ali, fazendo KP igual a Z, porque aqui vai aparecer o BKP, né? Aqui fica o B, aparece AP mais BK vezes P e tudo mais. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais direto, porque é tudo coisa que a gente já fez no passado. Então, esse meu controle, trocando o KP por Z, vai ficar tudo dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho uma condição, uma LMI, né? Não tenho produtos em variáveis, nem nada, tá tudo bonitinho, linear. E então eu resolvo, calculo P, calculo Z e calculo gama que satisfaz isso aqui. Então, K dado por Z vezes P menos 1 é um ganho de alimentação de estados que garante a estabilidade do sistema e garante que a norma infinito de Z para W do meu sistema em malha fechada, HCl, seja menor do que esse gama que apareceu aqui. Então, eu estou fazendo um controle que garante estabilidade e garante também robustez, garante que a norma infinita do sistema é menor do que esse gama aí. É interessante de ver que aqui no elemento 1 é a nossa condição de síntese que tinha aparecido lá nas primeiras aulas. Né? E para que essa LMI seja negativa, uma condição necessária, não suficiente, apenas necessária, é que os elementos da diagonal principal sejam negativos. Então, você vê que meu sistema nominal ser estável é uma condição necessária, né, porque isso aqui tem que ser negativo, uma condição necessária para a estabilidade do meu sistema, para essa condição aqui. E também, eu vou ter que garantir que meu sistema tenha uma norma infinita menor do que gama. Isso aqui vai me garantir a robustez do sistema aos ruídos, ou às incertezas que a gente tem. Para questões de programação, a gente não pode ter o gama ao quadrado, né? A gente não pode determinar uma variável gama e fazê-la ao quadrado na condição. A gente pode, então, fazer aquelas miguezinhas de definir um mi, que seria o gama ao quadrado, resolve para mim e depois tira a raiz para achar o valor de gama. Então, é tranquilo. Beleza? Então, essa que é a ideia da parte algébrica, a parte de modelo é simples, né? Dado que a gente já conhece, já teve bastante trabalho no passado, mas agora a gente consegue fazer de maneira mais direta, porque são passos muito semelhantes ao que a gente já fez. Beleza. Então, vamos tentar fazer isso aqui com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu vou pegar o exemplo que a gente viu na aula de incertezas não estruturadas, né? No caso aqui eu vou começar pelo último exemplo, que foi o do ruído no atuador. Então, supondo que eu tenho um sinal de controle, o de T, só que na hora de aplicar, o meu atuador ele tem uma falha, ele tem um problema, ele vai ter uma diferença aqui, né? 1 mais ΔU, multiplicando o de T. Então, por exemplo, se ΔU for igual a menos 0,4, então quer dizer que eu vou estar ao 1 menos 0,4, vou estar a 60% da potência máxima dele, da capacidade máxima dele de atuação. Então, isso aqui emula uma falha, um desgaste no atuador que a gente tem ali. E a gente modelou dessa forma. A gente tem um sistema nominal, supondo que meu ΔU é o meu deltão, né? Então a norma infinita dele vai ser o valor máximo desse ΔU. E a gente viu, né? Na verdade eu não fiz aqui no vídeo, mas dá para chegar, que o modelo, né, incerteza não estruturado fica dessa forma aqui. Ficou B igual a BW, o Z fica igual a U e tá ali bonitinho. Né? Em outras palavras, colocando aqui os valores numéricos, né, de A e B que a gente tinha colocado. Aqui está o A, o BU está igual a BW, por causa do modelo, o Z igual a U, então DZU igual a 1, CZ igual a 0, 0, né, DZW igual a 0. Isso aqui, na verdade, simplesmente Z igual a U, que é o que a gente tinha definido aqui. Tá? Então, vamos supor que meu ΔU seja menor do que meio. Então, o meu módulo de delta vai ter que ser menor do que meio. Né? Uma norma infinita do meu delta acaba sendo menor do que meio. Pelo teorema do pequeno ganho, então vamos lá. Pelo teorema do pequeno ganho, né, como a norma do delta infinita é menor do que meio, então, para esse delta não atrapalhar a robustez do meu sistema, pelo teorema do pequeno ganho, para esse meu delta não atrapalhar a estabilidade do meu sistema, desculpa, então a norma infinita do meu sistema malha fechada, né, de W para Z, a norma infinita daquele sistema ali, tem que ser menor do que 1 sobre isso aqui. No caso, tem que ser menor do que 2.
Então eu vou gerar um sinal de um ganho de alimentação de estados K, de maneira a estabilizar o sistema nominal, só que para garantir que ele seja robusto, essa é a minha falha no atador, e aqui eu estou modelando para falhas até 50% da potência máxima. Uma falha maior do que isso, esse meu controle já não vai garantir, né? Então, para que ele seja robusto, falhas de até essa magnitude aqui, a norma infinita do meu sistema, aquele meu gama, né? No caso aquele meu gama, tem que ser menor do que 2, para eu conseguir garantir, né? Então vamos lá, em termos de programação, aplicação nisso aqui. Então, matriz A, CZ, DZU, todas as matrizes que a gente tem aqui, a gente aplica aqui no Boundary Real Lemma. Eu vou minimizar no primeiro momento, desculpa, tá? Para ver até onde a gente consegue chegar, qual que é o máximo de robustez que a gente consegue garantir, que eu preciso de 2, mas eu conseguir chegar em gamas menores do que isso, quer dizer que eu vou estar preparado para falhas maiores do que essa. É uma relação de proporção inversa. Então vamos lá. Fazendo a implementação. Então aqui eu tenho a condição, toda bonitinha, toda chique ali, tá? Eu vou primeiro fazer a minimização. Então definir aqui é o gama, na verdade isso aqui seria o gama quadrado, vamos colocar assim gama quadrado, né? Ou mi, que é o que eu usei ali. Então vou colocar gama quadrado, aqui fica gama quadrado, bonitinho, e beleza, né? E eu faço a minimização, né? Porque eu estou colocando aqui como função objetiva, então eu vou minimizar o gama quadrado, né? Como é um problema de otimização, então tem aquele problema da tolerância, então aqui eu estou preparando uma tolerância de até 10 a menos 8, né? Na hora do check set, porque pode ser que a solução esteja muito próximo da borda, questões que a gente já discutiu aí. Então vamos fazer, vou rodar aqui, rodei, vamos ver. Ele gerou um K, já fala desse K, né? Então, a raiz de double de gama quad, que é o gama que a gente tem, foi de 1. Então, minimizando, ele conseguiu chegar até 1. Então, o máximo que a gente consegue aqui garantir de estabilidade seria uma norma infinito de 1. Foi o que a gente chegou aqui. Então, isso aqui, aplicando o teorema pequeno ganho, né? Porque é sempre um C e somente C, né? Então, aplicando do lado para cá, a gente está preparado para valores de delta menores, estritamente menores, né? Porque então, vou colocar assim, não, vou colocar aqui igual. Então a gente está supondo caras estritamente menores do que 1. Tá? Então deltas, então meu delta U pode ser algo entre menos 1 e U para esse valor máximo aqui. Menor ou igual não, desculpa, é estritamente, isso aqui é importante. Pelo seguinte, se delta, bom, vamos lá. Então, eu achei o gama aqui de 1, então estou preparado para esse erro até 1 aqui, que é 1 sobre relação inversa do delta U. Então, na verdade, meu problema exige meio, só que eu estou conseguindo até erros de até 1, estritamente. Né? Menor ou igual, eu nunca vou conseguir, né? Tipo, eu nunca vou ter um gama menor do que 1 aqui, ou seja, preparado por um delta no intervalo maior do que isso. Porque quando a gente olha no enunciado do problema, se meu delta U for igual a menos 1, por exemplo, isso quer dizer que meu atador está totalmente falhado. O atador desligou, não está funcionando, está estragado. E não importa qual controle que eu jogar, esse controle não vai atuar no meu sistema. Então eu não consigo, eu não consigo fazer milagre também com o meu controle robusto, né? Tipo, não tenho atuador e não consigo fazer controle nenhum que vai fazer dar certo aqui. Então, por isso que tem que ser estritamente menor do que 1. Só que aqui a gente conseguiu um valor teórico que consegue garantir até, o meu atuador rodando, mas praticamente falhado, a 0,00001% da potência dele. A gente tá, nominalmente, na teoria, a gente consegue, para qualquer falha, garantir estabilidade. Só que olha o que acontece. O problema é que o preço que a gente paga são valores de ganho extremamente altos. Aqui a gente tem um K na ordem de 109 milhões. E vamos supor que meu atuador sei lá, volts. Então, quando eu faço 100 milhões aqui vezes o X, que é, sei lá, o estado igual a 1, por exemplo, 1 radiano por segundo, 1 de corrente, não seja, eu vou ter que colocar uma tensão ali de 109 milhões.
Então a gente pega a nossa usina nuclear para rodar o nosso motorzinho com falha, né? Esse é o grande problema do ganho infinito. Quando a gente minimiza, quando a gente otimiza, a gente prepara para a maior robustez possível, né? Isso aqui vai implicar em ganhos, normalmente vai implicar em ganhos extremamente altos, em ganhos que na prática a gente não consegue implementar, né? E também uma outra coisa, quando a gente coloca aqui, então aqui eu coloquei até um ganho, era um outro ganho que eu tinha achado, né? Tipo, quando eu fiz esse slide aqui, né? Também da ordem de milhões aqui, não de 100 milhões, mas enfim, né? Ficou bonitinho, olha como ele atua maravilhosamente bem, né? Fica suave. Só que o sinal de controle fica horrível. Não só ele fica com uma magnitude gigantesca, como ele fica extremamente ruidoso, porque qualquer mudançazinha lá no X, como está multiplicando por 10 a 6, vai ter uma sensibilidade extremamente alta. Então a gente tem que usar, a gente pode usar o controle de ganho infinito para garantir a robustez, mas tem que usar com muito cuidado, porque ele pode trazer problemas para a gente. O que normalmente a gente faz? A gente não usa o ganho ótimo, né? No meu problema, eu estou falando que eu preciso garantir para até meio de problema. Então a gente não acha o ganho ótimo, a gente acha um ganho suficiente. Então a gente não vai minimizar o gama, a gente vai colocar um valor de gama que para a gente já seja bom, já seja suficiente. Nesse caso, como eu estou querendo preparar para até 50%, vamos supor que daí, se cair de 50%, eu vou trocar o meu atador, vou fazer uma manutenção lá no meu atador. Então, o meu controle precisa garantir para um gama de 2. Então, eu vou fazer isso. Vou vir aqui, deixa eu comentar, porque eu faço igual a Ana Maria Braga lá, né? Que eu tiro o bolo do forno já pronto. Então, eu vou colocar o gama, aqui eu estou colocando já o gama ao quadrado mesmo, de 2. Então, 2 ao quadrado, se quiser o gama ao quadrado. Não vou mudar o valor de gama quad. Então, vou, em vez de deixar ele como SDPVAR, vou deixar ele com o meu valor de gama desejado. Eu quero garantir para 2, né? E eu não vou precisar minimizar nada. Eu vou simplesmente achar um factível. Então, daí não preciso nem me preocupar com a questão da tolerância, né? Ele tem que ser estritamente positivo. Como eu quiser, mas está lá. Beleza? Quando eu faço resolver esse problema, veja como meu ganho cá ficou bem mais comportado. Ele ficou da ordem de 45 de 100, não ficou da ordem de 100 milhões. Então, a gente está conseguindo ter um ganho, né, maravilhoso aí, né? Sucesso, obrigado, né, pelo sim, pelo joinha. E um ganho que para a gente é suficiente, sucesso, né? E também não está muito exagerado. Então, ele já está sendo suficiente para garantir, né? Ah, mas eu queria que fosse ainda um K de magnitude menor do que isso aqui. Como a gente está vendo só a questão da robustez, a gente não está conseguindo controlar a questão da magnitude do ganho, do desempenho do meu sistema. A questão de desempenho, a gente vai ver quando a gente trabalhar com o Norma H2, que vai ser já o começo do próximo assunto. Mas aqui a gente está preocupado só com robustez. Isso aqui pode até ser grande para a nossa aplicação, mas está sendo robusto, é o que a gente quer. Para o nosso escopo, resolve o nosso problema. Tá? E aí, quando eu aplico isso aqui no meu sistema, um ganho como esse, né? Aqui eu coloquei até valores mais comportadinhos, né? Tipo, ficou menores, né? Ele tem ainda uma certa ruidez, uma certa coisinha, mas no final das contas, né, tá lá, mas ele consegue garantir a minha estabilidade, né? Fazendo aqui a simulação, aqui eu fiz a simulação com uma falha, aqui eu simulei com uma falha, um delta U, ele começa zero, na verdade, né? Ele começa bonitinho, só que a potência dele vai caindo exponencialmente com menos 0,1, né? Num tempo de 5 segundos, isso aqui vai dar tipo até 0,6 mais ou menos. Então, um delta de 0,4, desculpa. Então ele vai chegar até 60% de potência ali. Então eu calculo U, faço aqui a aplicação do delta U, né? E quando a gente roda, eu vou rodar exatamente com esse K que a gente chegou aqui, né? Só para a gente ver acontecendo. Então, dxu, plot t,x. Ó, veja como ele chegou bonitinho, ele tem uns overshoot, mas a gente não está mexendo com desempenho. Ele está estabilizando. E o meu sinal de controle nem está tão feio assim. Quando eu vejo o sinal de controle, ele até tem um pico no começo, que pode ser prejudicial, mas a gente não está lidando com isso no momento, mas ele acaba conseguindo lidar com aquela evolução. Se eu colocar o meu delta U
aqui delta U como 0,49, tipo um pouquinho menor do que o 0,5 que a gente preparou, né, na hora de rodar. Ó, meu controle aqui, tipo, ele conseguiu chegar lá e é mais interessante ver aqui, ele conseguiu estabilizar meu sistema mesmo com o meu atuador rodando a 51% do valor nominal dele, tá? Então, quando a gente trabalha com controle H infinito, são as coisas que a gente precisa considerar. Quando eu otimizo a norma infinito, dá um ganho porreta, só que ele acaba sendo extremamente alto. Alto no sentido que eu não consigo nem implementar ele no sistema físico. Então é legal a gente ter esse passo de calcular o gama ótimo, o menor gama possível, para saber até onde a gente vai conseguir garantir a robustez, né? E aqui, no caso, a gente conseguiu até próximo de 1, que de fato, mais do que isso, não daria, né? Na verdade, é incrível que a gente consiga chegar tão longe assim com o nosso controle, né? No outro caso, agora vamos pegar o primeiro caso que a gente tinha trabalhado na aula anterior, que são os componentes incertos, P e Q, né? Que a gente separou em valor nominal, com P0, ΔQ, Q0 e tudo mais, né? E a gente acabou chegando nesse modelo de certeza. O x ponto igual, aqui são os valores nominais de P e Q, aqui o BU, aqui o BW e aqui o CZ. A gente chegado nessa descrição do sistema aqui. Vamos rodar, então, minha condição de síntese para esse caso aqui, minimizando o primeiro gama. Então, eu venho aqui, eu vou primeiro rodar para o ganho ótimo, deixa eu... né? Então, está aqui meu sistema. Aqui eu já coloquei os valores nominais de P e Q, né? Que o P nominal 1 e o Q nominal é 3. Que eu tinha achado aqui, o P nominal era 1 e o Q nominal era 3, né? E vamos lá, eu vou tentar achar o gama ótimo. Então, vou minimizar. Rodei. Eu achei o ganho ótimo, né? Que eu estou minimizando o gama. Como a gente pode ver, deu valores gigantescos, como era esperado, né? E qual que foi o gama ótimo que a gente conseguiu achar? Então, vou colocar assim, gama ótimo foi SQRT de double de gama. Que no caso foi 1,43. Né? Então, o gama ótimo, a norma infinita de W para Z mínima que a gente consegue garantir com o nosso controle é 1,43. Isso quer dizer que o nosso delta, o nosso ruído, né? O nosso delta aqui, ele pode ser no máximo 1 sobre isso aqui, 1 sobre gama ótimo, que é 0,7. Vamos colocar ali, aproximando, que seria 0,7. Então, aqui a gente percebe um problema em relação ao nosso enunciado, né? Porque a gente estava querendo aqui que o nosso deltas tivesse norma de até 2, né? Porque tanto P quanto Q, ele estava, em termos do nosso valor aqui, entre menos 2 e 2. Só que a gente não conseguiu isso, a gente conseguiu 0,7, bem menos do que o nosso ΔP e ΔQ. Então, usando essa minha condição, usando essa condição de H infinito, eu não consigo gerar um controlador, pelo menos com essa modelagem que eu fiz, deixando o delta como ΔP separado do ΔQ, o W dessa forma, eu consigo, no máximo, que meu ΔP e meu ΔQ esteja entre menos 0,7 e 0,7. Não consigo chegar entre menos 2 e até 2. Então isso aqui me dá uma noção legal que tipo, olha, veio meu problema, eu vou chegar pro usuário do meu controlador e falar, olha, eu sei que você queria o delta entre menos 2 e 2, só que esse meu controle, eu projetei, vai funcionar até menos 0,7 até 0,7. Tá? Que ele vai garantir o controle só para essa faixa de incerteza entre P e Q. Pode ser que com outras modelagens, né, outros deltas, outros Ws aqui, eu conseguisse melhorar um pouco esse resultado. Ou piorar, né? Tem várias maneiras de resolver. Mas para essa modelagem eu consigo só até esse tanto aqui, né? Fazendo a simulação, do caso dos coeficientes de 7, e mesmo assim, para esse ponto 7, eu estou com valores de K extremamente altos, né? Vamos reduzir um pouquinho o problema, vamos reduzir para meio, né? Ele tem um range de meio. Para isso, então, o meu gama tem que ser 2. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar só um ganho suficiente, então eu vou colocar aqui
de 2, porque dele pode ter até meio lá, né, de coisa. E olha, tem um K bem melhor, um K bem mais bonitinho, né, tipo de milhões ali ele passou para uma dimensão bem ok, né. E vamos lá fazer a simulação. Então, eu vou simular aqui, no caso, meu P nominal, meu Q nominal, né. Aqui eu coloquei o P delta Q, P delta P, tipo, mais ou menos, tanto faz, né, porque, tipo... E aqui eu chutei ele para 0.4 e eu vou fazer essa simulação aqui. Então, vamos copiar isso aqui. Meu coeficiente incerto, quando eu faço o plot t,x. Tipo, dá para ver que ele vai chegar ali no zero, né? Só que ele está extremamente lento, né? Ele está um controle muito absurdamente lento. Vamos aumentar o tempo de simulação. Vamos colocar 50 aqui no tempo de simulação. Quando eu rodo de novo, será que vai demorar? Com a magia da edição foi instantâneo, mas demora um pouquinho. Quando eu faço aqui, o plot vê que ele está tendendo para zero, mas extremamente lento, demorando assim, 50 segundos ali, né? Então o que a gente fez foi gerar um controle que está garantindo a robustez. Então, meu valor nominal, de fato, ele está a 0.4 de diferença em relação ao meu original. Eu poderia até fazer esses caras, deixa eu colocar assim, eu vou colocar ele sendo um valor 0.4, porém aleatório, né, entre menos 0.4 e 0.4, só que variando aleatoriamente, né, colocando aqui. E vamos ver o que vai acontecer enquanto vai simulando, porque eu acho que vai demorar isso aqui, porque ele está bem ruidosão, talvez, né? Então a gente fez um controle que prepara o meu sistema para esses coeficientes, para essa variação de coeficientes, para esses erros de coeficientes, né? Quais foram os problemas? Ele não prepara para a faixa que eu queria, que era de menos 2 a 2. Aqui eu estou fazendo um controle que prepara de menos meio até meio. E ainda assim ele está extremamente lento. Ele não está funcionando na velocidade que a gente quer. Só que a gente não tem ainda condições de... Quer dizer, a gente tem condições, mas a gente ainda não viu como que a gente prepara o sistema para lidar com critérios de desempenho, velocidade, economia de controle, que são coisas que a gente vê lá na norma H2, que vai ser o próximo assunto. Rodou aqui, plot t,x. Ó, conseguiu. Foi até um pouquinho melhor aqui, né? Tipo, mas isso depende muito da aleatoriedade lá do PQ. Mas mesmo o PQ variando loucamente lá, a gente nem sabe quão loucamente que foi aleatório, ele conseguiu garantir a estabilidade, né? Então, a gente está vendo aqui que, de fato, o H-infinito ele consegue preparar, garantir a robustez para as nossas incertezas. Quão bom ele garante vai depender muito da nossa modelagem, né? Mas, e mesmo assim, a gente pode garantir a robustez, mas o desempenho pode ser pífio, pode ser ridículo, ou pode ser muito bom. Aqui a gente, que é a relação de desempenho, a gente está com, né, baseado na sorte, basicamente, que a gente não está preparando para isso. Bom, então é isso, basicamente, essa questão de controle robusto, né? Então, seria a aplicação do Boundary Real Lemma, só que agora no problema de síntese, né? A gente viu como que a gente faz essa análise aí. A partir daqui, na próximo assunto, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais com essa questão do desempenho, né? Antes de ir para outra modelagem de incertezas, que seria a modelagem paramétrica, a gente vai lidar com essa questão do desempenho. Então é isso aí, né? Até o próximo assunto. Valeu!